Ao considerar a realidade da vida futura, é que os horizontes se expandem e o verdadeiro significado da existência se revela, mostrando que o presente é apenas uma pequena fração no conjunto da obra da criação. Por esta razão, notamos o quanto a nossa passagem por esta encarnação pode ser pequena e muito breve, mas não sem antes considerar o valor inestimável desta oportunidade concedida por Deus para a nossa evolução. Aqueles que não aceitam a existência das vidas futuras, idealizadas no ciclo das reencarnações, vivem no imediatismo voltado às coisas supérfluas, aquelas que trazem prazeres rápidos, ainda que passageiros. Desta maneira, os olhos só enxergam aquilo que está logo à frente de seu nariz, em objetivos concretos para a vida atual. As pequenas contrariedades ao orgulho e ao egoísmo, nesses casos, tornam-se crimes terríveis e indesculpáveis, gerando transtornos indescritíveis quando as situações não saem como esperado. Enquanto isso, para quem compreende o ciclo natural que enaltece o porvir, planejando sua vida para levar dela frutos além da passagem material, todos os problemas e as vicissitudes que surgirem ficam insignificantes e se revelam apenas simples marcos na grandiosidade das almas que almejam a evolução, redimindo-se e expurgando suas faltas o quanto podem. Em suma, onde para um existem tormentas em alto mar, para o outro são apenas tempestades em copos d'água. Eis então a importância de como encaramos a vida e a morte. Pois, se em nossas crenças há fim ou recomeço, isso diz muito sobre como reagimos ao que acontece em nosso cotidiano. Na esperança de um eterno amanhã, ainda que em outro corpo, em outro planeta, em outra vida, ainda assim, existe sempre uma esperança que jamais se apaga, edificada na inabalável fé na providência divina que nunca falta. Por outro lado, quem considera apenas o período demarcado pela data de validade estipulada ao corpo físico, que há de valer o bem ou o mal praticados? Para estes últimos, mais vale aproveitar tudo o que podem, enquanto lhes é permitido, independente do custo ou de escrúpulos, já que julgam nada levarem depois da experiência material. Triste vida, pois, é esta, que se obriga a viver grandiosamente por alguns momentos passageiros, apenas para morrer miserável e infeliz. Por outro lado, quem entende e comunga com a continuidade da vida, voltando seu ponto de vista à aceitação da realidade espiritual, percebe que é preferível passar humilde por esta súbita encarnação, desde que seja recebido grandioso no retorno à pátria astral, onde não há limites de tempo para desfrutar das benesses e alegrias. Assim, a reflexão de hoje nos pede para considerarmos nosso ponto de vista sobre esta passagem pelo planeta Terra, reconhecendo em nós se concordamos com a ideia vazia e egoísta de uma única e tão limitada vida, ou se aceitamos que a soberania de Deus nos permite um infinito de tentativas para sermos cada vez melhores, mais felizes e simpáticos àquilo que realmente importa. E importância é fundamental nessa perspectiva, pois é ela que fundamenta as nossas prioridades. Ou seja, priorizamos o quê? A vida futura ou a vida presente? Esta não é uma questão tão simples para se responder, visto que, para dar significado à vida futura, é imprescindível valorizar também a vida presente. Não, porém, no sentido de se buscar, no tempo escasso que se esvai dia a dia, a satisfação para nossas vontades e desejos vazios de moralidade, mas trazendo para o momento atual o significado sublime para construir um futuro melhor. É hoje que se semeia o futuro. A colheita do porvir cabe o zelo de agora. Em outras palavras, é preferível levar a vida com mais suavidade, tolerância e resiliência, tendo consciência
de que teremos muitas outras oportunidades além desta vida, do que correr constantemente contra o relógio cruel da morte. É preciso ressaltar, nesta concepção, que reconhecer que existe um futuro além do horizonte desta passagem pelo planeta não é desmerecer todas as experiências dessa encarnação, ou deixar de aproveitar o precioso tempo que Deus nos deu para vivermos, mas é permitir que a consciência se expanda a um mundo muito maior de possibilidades, para as quais as decisões tomadas agora são ainda mais significativas e poderosas do que poderiam ser, se cogitadas sob uma perspectiva minimalista baseada no niilismo, na crença do nada. Para entender melhor, basta observar para a mudança que acontece na forma de agir das pessoas quando passam a compreender que tudo que é feito agora tem consequências futuras inegociáveis. Não apenas para os dias, semanas ou meses seguintes, mas para as próximas encarnações também. Essa simples forma de enxergar a existência já auxilia como um alerta de conduta, servindo de freio para nosso desejo rudimentar de fazer o mal e potencializando o nosso desejo de fazer o bem. Será que isso acontece em algum momento, por qualquer razão que seja e com a mesma intensidade, com aqueles que acreditam em uma única vida? Será que o discernimento nessa visão de mundo tende a tornar as pessoas melhores? Sem a crença no porvir, fica complicado explicar injustiças, aceitar traições, não desejar vinganças tenebrosas, não retribuir na mesma moeda. E as consolações, de onde elas vêm? Sem olhar para a vida como uma fração mínima de tempo no panorama geral, tudo fica mais tenso. Existem maiores expectativas e, consequentemente, maiores decepções. Portanto, será que viver dando à existência a um curto prazo é realmente a melhor perspectiva a se tomar? Levanta-se aqui, portanto, uma grande bandeira de fé, trazendo por sua falange Jesus, nosso guia, vencedor da morte e ressurreto no amor divino. Exemplo vivo da vida após a morte e responsável por abrir os olhos das pessoas à realidade espiritual. Quem nele encontra abrigo segue junto com tão especial batalhão, cujo lema é a caridade, amando ao próximo como se não houvesse amanhã, mesmo sabendo que existe a eternidade para amar. O magnífico presente que Deus concedeu aos seus filhos, na encarnação que exalta tais missões evolutivas, deve ser honrado com disciplina, pois muito bem foi exemplificado por seu filho, que vestiu a toga da servidão para sobressalto dos humildes no labor da vida. As contendas, os abismos emocionais, os traumas, as provações, tudo se apequena ante a compreensão de que basta saber sofrer com resiliência um breve momento para estender o júbilo de redenção por todo o sempre. É preciso ter olhos amorosos na realidade de agora, mas um olhar recheado de fé para o futuro, que será construído a partir daquilo que nos aliamos hoje. Assim como o Novo Testamento, ou como também é conhecido, a Nova Aliança, purifica a lei divina, unindo a justiça de Moisés ao amor de Jesus, desejo que cada um possa escolher encarar a vida com uma perspectiva evangélica de prosperidade, fazendo jus à boa nova que a define, a qual permite que, acima de tudo, seja feita a vontade mais sábia, boa e justa, a de nosso Deus Todo-Poderoso. No meio do caminho, enquanto cruzamos o labirinto das encarnações, abençoado é aquele que consegue se harmonizar em uma verdade que lhe traga paz de espírito, não apenas por alguns momentos e nas horas de sucesso, mas principalmente nos momentos de dúvida, de dificuldades, nas vicissitudes do caminho, que por mais angustiantes sejam, no fim resultam sempre em dizer: obrigado, meu Deus, por mais tantas lições. Finalmente, é preciso escolher com quais olhos se observa a vida, mas é também necessário viver, honrando a faculdade ímpar que o Criador nos outorgou, de discernir e seguir com o nosso livre-arbítrio, rumo a um futuro melhor. Neste rumo,
nós rogamos. Que Deus nos abençoe.